Olá pessoal, como vai? Me chamo Felipe Guimarães, faço parte do time da Texi Soluções em Energia e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho dos nossos mais de 35 anos, na verdade esse ano 36, né? 36 anos de vida que a nossa empresa tem, sempre sendo especializada em soluções em energia. E o tema do vídeo de hoje, que é um vídeo que eu espero realmente contribuir com o teu dia a dia, com a tua operação, poder te dar um pouco de informação e luz sobre um tema que a gente domina tanto. E hoje eu quero falar com você sobre estabilizadores versus no-breaks. Qual a diferença entre eles e o porquê que cada vez mais estabilizadores estão caindo em desuso. Então eu separei aqui alguns tópicos, né, que eu quero debater rapidamente com vocês para te dar luz sobre esse tema. Primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você ainda usa estabilizador? Em alguns cenários, estabilizador ainda é algo muito comum, mas isso cada vez está diminuindo mais, né? Então, basicamente, a gente precisa entender primeiro o seguinte: por que os estabilizadores ficaram tão populares, né? Nós tínhamos no passado cenários onde a rede elétrica, a nossa eletricidade que chega na nossa empresa, nas nossas casas, elas oscilavam absurdamente. Então, o primeiro ponto é que, caramba, se você tinha muita oscilação de tensão, você tinha um problema muito grande. E o segundo motivo é muito simples. Os equipamentos antigos, aí vamos pensar na sua televisão, no teu servidor, no teu rack de servidores, no teu switch, enfim, todos os equipamentos que você usava na parte de, né, TI, tecnologia, de uma forma geral e ampla, eles tinham fontes mais sensíveis. E se você pensa comigo, se você tem equipamentos com fontes sensíveis, mas você também tem muita oscilação da rede elétrica, você tem um problema. Então, nesse cenário, foi o cenário onde o estabilizador de tensão ele se popularizou muito. E aí vem algo que a gente precisa debater hoje. O que mudou de lá para cá? E o que vem acontecendo? Basicamente é o seguinte: hoje em dia, os equipamentos, repara comigo, eles têm fontes mais modernas, mais robustas. Então, caramba, hoje, vou até dar um exemplo bem prático aqui. No passado, você tinha servidores que você tinha que escolher. Ou ele funcionava em 110, no caso 127 volts, ou ele funcionava em 220 volts. Hoje, cada vez é mais comum você ter um servidor, por exemplo, que ele trabalha full range. Ele trabalha de 100 volts a 240 volts. Ou seja, mesmo que a rede elétrica sofra algum nível de oscilação, os equipamentos modernos, as fontes modernas, elas suportam essa oscilação. Óbvio, ela se uma ausência de energia, ela, né, a tensão zero, ela não vai aguentar, ela vai desligar. Mas em oscilações como essa que eu falei, que vão de 100 volts a 240 volts, cada vez mais é comum esses equipamentos, servidores, switches, enfim, computadores em geral, até televisão de casa hoje em dia é assim. Então é mais comum. Isso faz com que o estabilizador comece a ser menos utilizado nessas aplicações. Ou seja, não é que ele caiu de desuso, ele não serve para mais nada. Mas nessas aplicações em específico, ele acabou caindo um pouco mais em desuso, porque o teu próprio equipamento tem suporte para aquilo. E aí, óbvio, tem outros motivos que eu até anotei alguns aqui, ó. É muito comum o seguinte: primeiro, o estabilizador ele tinha uma velocidade de transição. Ele precisa, a gente fala, né, que o estabilizador ele é mais mecânico. Ele atua por taps, ele tem ali componentes que eles precisam, né, intercambiar para poder fazer ali o trabalho de proteção dele. Hoje em dia, com as tecnologias modernas de no-break, esse tempo é praticamente zero. Hoje você tem no-breaks com tempo de transferência, tempo de proteção zero. Ou seja, não precisa de transferência. Já está acontecendo automaticamente. Uma outra coisa que fez com que os estabilizadores perdessem um pouco a popularidade. Com muita oscilação e tempo de transferência, você vai dando pequenas pancadas nos seus equipamentos. Isso faz com que você tenha um desgaste acelerado. Então, no geral, o que a gente percebe é que a tecnologia ela avançou, a tecnologia ela evoluiu. O estabilizador
ele ainda é muito útil para muitas aplicações, mas já existem aplicações que não têm tanta essa necessidade. Então, assim, a gente precisa entender que o estabilizador, ó, vamos fazer uma comparação rápida aqui, ó. O estabilizador, ele corrige as oscilações de tensão. Diferente de um no-break, que, além de te proteger também dessas oscilações, numa falta de energia, ele te protege. Ele adiciona uma camada adicional, por quê? Porque você está ligado direto numa fonte de energia mais confiável. Ele está gerando energia a partir das baterias. Então, uma coisa é você ter um estabilizador para te proteger das oscilações. Outra coisa é você ter um equipamento como o no-break, que te dá uma proteção mais ampla, mais completa. Você tem geração de energia pura a partir das baterias. Então, para a gente poder focar aqui o nosso entendimento final, ó, o estabilizador, o foco tem o objetivo de corrigir a tensão. Já o no-break, o foco é continuidade da sua operação. Percebe a diferença? Eu até conversei esses dias com um eletricista parceiro nosso, que me ligou querendo uma solução de no-break, mas num primeiro momento ele falou comigo assim, puxa, Felipe, o no-break resolveria minha vida aqui num cliente, mas o investimento no no-break está saindo muito alto e eu nem preciso de autonomia. Será que se eu botar um no-break sem bateria não resolve? E aí, rapidamente, a gente, caramba, qual é o teu problema? Ele, aqui tem muita oscilação de energia. Eu falei, cara, mas se faltar luz, faltar energia, isso é um problema para você? Ou o seu problema maior realmente é só as oscilações? Ele, Felipe, se faltar luz completamente, óbvio, ninguém quer, mas a gente convive com isso. Mas as oscilações que estão acontecendo na nossa empresa estão fazendo com que os equipamentos queimem. Eu falei, cara, então o que você precisa não é necessariamente um no-break. Um no-break resolveria a tua vida, certamente. Mas se você instalar um estabilizador, isso já vai te resolver. Percebe? A pequena diferença, uma diferença sutil com a necessidade do cliente. Então, tudo depende da aplicação. Não existe uma solução universal, não existe algo que é para tudo. Então, a pergunta que você deve se fazer é: qual é o meu problema exato? Qual é o problema que eu quero resolver? Se você precisar de ajuda nisso, faz contato com uma empresa especializada. Existem no Brasil inteiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos, empresas como a Texis, que estão há mais de 35 anos só vivendo e respirando isso dia e noite. Então, conceber, entender a tua necessidade, a tua dor, conta com a nossa equipe de técnicos, engenheiros, especialistas, para sentar com você, desenhar a solução, pensar no melhor cenário, no melhor custo-benefício. Certamente você vai ter um apoio que vai valer a pena. Bem, espero ter te ajudado com esse vídeo, espero ter esclarecido um pouquinho mais de algumas diferenças entre no-break e estabilizador e o porquê que o estabilizador vem caindo em desuso. Estamos aqui à disposição. Se você precisar, conta com a gente e eu te espero no próximo vídeo.